Oi, eu sou a Saíra, seja muito bem-vindo ao meu canal. E conforme eu falei no vídeo anterior, eu estarei entrando agora um pouco em transtornos na disciplina Teoria Técnica Cognitivo-Comportamental. Então eu vou falar hoje sobre TOC e eu ainda tenho mais outros 2 vídeos para que esse vídeo não fique muito extenso. E conforme eu falei também no vídeo anterior, eu vou estar usando a estratégia de estar trabalhando com slides, mostrando textos, um pouquinho de imagens, apenas para a questão de associação, de repente melhorar um pouco aí a minha forma de estar transmitindo essas informações. Mas para isso eu conto com vocês, eu conto com a opinião, com o comentário de vocês. Se vocês acharem que é melhor eu estar aparecendo aqui no vídeo falando do que mostrando os slides, não deixe de comentar aqui abaixo, tá bom? Eu vou estar usando a mesma estratégia que eu utilizei nas aulas de Winnicott e Melanie Klein em psicanálise. Então, nesses slides que eu vou passar agora, eu vou estar falando sobre a introdução do TOC, desse transtorno, né? Conhecendo um pouco o TOC, então vocês vão conhecer um pouquinho do TOC. No segundo vídeo também vou estar falando um pouquinho do TOC, então corresponderia à segunda parte do Conhecendo o TOC. E a terceira parte eu vou falar sobre o tratamento do TOC. Tudo bem? Vamos lá então para os slides? Conhecendo o TOC. Neste vídeo vou abordar sobre definição do TOC, sintomas, características, quando começa. Vamos lá então? Definição do TOC. O TOC é a sigla que representa transtorno obsessivo compulsivo e é um transtorno mental de natureza médica, onde o indivíduo apresenta comportamentos que se repetem de maneira excessiva e fora de contexto. Ou seja, ele se comporta de modo que não tem sentido muitas vezes, como por exemplo, sair de casa em determinado horário para dar volta no quarteirão, mesmo sendo de madrugada ou durante o expediente do trabalho. Outro exemplo é quando sente-se a necessidade de lavar a mão, muitas vezes ao longo do dia, por receio de contaminação. Nos exemplos mencionados, já pode ser diagnosticado o TOC. É quando os pensamentos ficam fixados de forma excessiva, em que a pessoa não consegue se desconectar, causando sofrimento. Muitas vezes confundido com fraqueza de personalidade ou instabilidade. Vou falar agora sobre os sintomas do TOC. Quais são os sintomas? Quando falamos de TOC, estamos falando tanto da obsessão quanto da compulsão. Embora a pessoa possa apresentar apenas um ou outro, ou ambos, pode ocorrer com pessoas de qualquer idade. Nem todo comportamento obsessivo-compulsivo representa uma doença. As obsessões podem causar perturbações pela natureza do pensamento ou imagem e porque a pessoa não consegue ter controle sobre eles, sendo, portanto, intrusivas, mesmo que reconheça que é sem sentido. A pessoa que lava a mão com frequência, por exemplo, pode estar com preocupação excessiva de ser contaminada por germes, mas mesmo que consiga reconhecer que isso pouco faz sentido, tem a sensação de que todas as coisas devem ser feitas daquela maneira. As compulsões são atos que as pessoas realizam repetidamente de forma a aliviar essa sensação desagradável. É uma maneira de afastar as obsessões. Os atos compulsivos são baseados em regras. Exemplo: contar compulsivamente os objetos com medo obsessivo de perdê-los. Conferir se desligou o gás com medo obsessivo de incendiar a casa. Dar a mesma orientação repetidamente de modo diferente, porém repetitivo, a alguém, com medo obsessivo dela não compreender e fazer errado. A compulsão não causa prazer, mas sim alívio do desconforto que as obsessões causam. Características. Quais as outras características do TOC? O TOC causa angústia, uma vez que é um grande sofrimento ter que controlar as obsessões por meio da compulsão,
causando grande consumo de tempo e prejudicando de forma significativa no trabalho, nas relações sociais e no relacionamento com as pessoas. O sintoma do toque pode se apagar com o tempo, tornando pouco dominante e, em outros casos, podem causar extrema angústia, tornando-se sério e necessitando de um tratamento. Há dois tipos de pacientes: o que reconhece que seus medos são dos próprios pensamentos e outros que não conseguem perceber que suas crenças e ações têm pouca coerência. Para este caso, chamamos de toque com pouco insight. Quando começa? Em qualquer idade, desde pré-escolar até a fase adulta. As pessoas com toque consultam em média de 3 a 4 médicos e passam anos se tratando sem um diagnóstico correto. Estudos comprovam que as pessoas levam 17 anos desde o início do toque até o diagnóstico certo do transtorno. Por essa razão, procure sempre ajuda de profissional. Não consulte amigos, familiares, não se automedique. Procure a opinião de profissional qualificado para um diagnóstico correto. As pessoas costumam ler livros, revistas, artigos ou assistir palestras, aulas e acreditar que já podem sair por aí dando diagnóstico, analisando todos de seu convívio. Os dados acima são baseados em pesquisa, ou seja, mesmo procurando ajuda profissional, existe um grande índice de erro, além de anos para diagnosticar corretamente. O profissional qualificado tem bagagem teórica e experiência prática de anos, que é fundamental para ter preparo para realizar um diagnóstico correto. Bom, gente, esse foi o material de hoje, esse foi o slide de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu espero principalmente que vocês tenham captado e compreendido essa mensagem final, que eu falo da importância de procurar um profissional qualificado. Por quê? Porque o diagnóstico, não só do transtorno, não só do toque, né, mas dos demais transtornos, é muito difícil. Então existe muita confusão aí. Então tem que procurar realmente um profissional qualificado para fazer esse diagnóstico. Como vocês viram no vídeo, tem pessoas que levam 17 anos para fazer o diagnóstico, para receber um diagnóstico correto. Então é muito importante procurar, não querer se autodiagnosticar e também não querer fazer diagnóstico nas pessoas, porque às vezes a gente está estudando psicologia, ou às vezes a gente lê revistas, livros, participa de palestras. Então, assim, a prática conta muito, não só a teoria, mas a prática. O próximo vídeo eu vou dar continuidade, como eu falei no vídeo passado, como eu falei na introdução também, eu vou estar dando continuidade ao toque, então vocês vão estar conhecendo de uma forma um pouco mais ampla na questão da confusão com os outros problemas, como eu já mencionei, porque as pessoas confundem o toque, às vezes a pessoa está passando por uma fase. Não só o toque, né, como outros transtornos também. As pessoas às vezes confundem porque algumas pessoas apresentam realmente características que parecem ser de determinado transtorno. Mas é por isso que é feito o diagnóstico correto. A pessoa vai até o profissional, esse profissional vai perguntar, vai questionar sobre o histórico dela, porque muitas vezes é um momento, é uma fase que ela está passando que ela desencadeia aquele tipo de comportamento, não sendo necessariamente um transtorno. Então no próximo eu também vou estar falando sobre o tratamento do toque e vou estar falando sobre a educação, como eu falei no vídeo anterior, a questão da orientação, de como orientar o paciente, de como orientar a família, de como orientar as pessoas que estão próximas dessa pessoa que tem toque. Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui abaixo nos comentários. Se você gostou, não deixe de dar um like. E muito obrigada por assistir. Até a próxima!